Você já parou para pensar por que Deus escolheu justamente Noé? Por que, em meio a uma geração inteira repleta de pessoas, apenas um homem e sua família foram considerados dignos de sobreviver ao maior cataclismo que a humanidade já testemunhou? A resposta vai muito além do que aprendemos nas histórias infantis, ilustradas com animais entrando 2 a 2 em um barco colorido. O que você está prestes a descobrir combina verdade espiritual profunda com revelações arqueológicas fascinantes, descobertas linguísticas transformadoras e padrões proféticos que se repetem exatamente agora, em nossos dias. Porque Noé não apenas construiu uma arca de madeira, ele guardava um segredo profundo sobre o destino da humanidade, um conhecimento sobre ciclos divinos, sobre o fim de eras e o recomeço da consciência humana. Um segredo que, se compreendido hoje, pode mudar completamente sua perspectiva sobre o que realmente significa viver nos últimos dias. Vamos ao capítulo 6 de Gênesis, onde tudo começa com uma declaração que a maioria das pessoas lê rapidamente sem perceber sua profundidade perturbadora. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Para entendermos isso completamente, precisamos mergulhar no hebraico original e no contexto cultural daquela época. A expressão filhos de Deus, Bene Elohim, em hebraico, aparece em outros textos bíblicos, especialmente em Jó, capítulos 1 e 2, sempre se referindo a seres celestiais, anjos que se apresentam diante do trono de Deus. Já filhas dos homens, Benot Ha'adam, designa claramente a humanidade terrena, as descendentes de Adão. Aqui está o primeiro mistério profundo que a maioria ignora. Algo estava acontecendo que não deveria acontecer. Uma transgressão cósmica de ordem estabelecida. Uma mistura entre o celestial e o terreno. Entre o divino e o humano. Entre dimensões que deveriam permanecer separadas. Essa união proibida gerou os Nefilim, palavra hebraica que literalmente significa os caídos, ou aqueles que fazem outros caírem. Estudiosos de linguística hebraica explicam que a raiz nafal significa cair violentamente e o termo carrega conotação tanto de queda moral quanto de intimidação física. Esses seres eram gigantes, guerreiros poderosos, homens de renome que dominavam a terra com violência e perversão. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, feita no 3º século a.C., traduziu Nefilim como gigantes, e essa interpretação se espalhou por toda a tradição judaico-cristã. Arqueólogos e historiadores ficaram impressionados ao descobrir que praticamente todas as civilizações antigas, separadas por oceanos e milênios, relatam essa mesma narrativa de seres celestiais que desceram, se misturaram com humanos e geraram uma raça de gigantes ou semideuses. Os sumérios, cuja civilização floresceu na Mesopotâmia entre 5.000 e 2.000 a.C., falavam dos Anunnaki, seres celestiais que literalmente significa aqueles que desceram do céu à terra. Tábuas cuneiformes descobertas em Nínive e Ur descrevem como esses seres trouxeram conhecimento avançado e se relacionaram com mulheres humanas. Os gregos tinham seus titãs e o conceito dos semideuses, filhos de deuses com mortais. Os hindus descrevem os asuras, seres poderosos que se rebelaram contra a ordem divina. Os maias falavam dos Kinametzin, gigantes que habitaram a terra em eras anteriores. Os nativos americanos preservaram lendas sobre gigantes de cabelos ruivos. Mitologias nórdicas, celtas, africanas, todas contêm variações dessa mesma história. O livro de Enoque, texto apócrifo preservado pela Igreja Ortodoxa Etíope e descoberto entre os manuscritos do Mar Morto nas cavernas de Qumran em 1947, detalha essa história de forma impressionantemente específica.
Segundo Enoque, 200 anjos chamados vigilantes, liderados por Semiasa e Azazel, desceram no Monte Hermon, montanha sagrada localizada hoje na fronteira entre Israel, Líbano e Síria, com altitude de 2.814 metros, e fizeram um pacto solene e proibido. Eles juraram entre si que todos participariam dessa transgressão para que nenhum carregasse sozinho a culpa do que estavam prestes a fazer. Ensinariam à humanidade conhecimentos celestiais reservados apenas aos anjos, em troca de união física com as mulheres humanas. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história arqueológica e antropológica. Esses vigilantes não trouxeram apenas descendência híbrida que corrompeu a genética humana. Eles trouxeram conhecimento proibido que corrompeu a consciência humana. O livro de Enoque lista especificamente o que cada anjo ensinou. Azazel ensinou aos homens a fabricação de espadas, facas, escudos, couraças, toda a tecnologia de guerra. Ensinou às mulheres a arte dos cosméticos, joias, tinturas, como embelezar os olhos e transformar pedras preciosas. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Armaros ensinou a resolução de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou os sinais das estrelas e constelações. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Sariel ensinou o curso da lua. Outros ensinaram botânica avançada, metalurgia, manipulação genética de plantas e animais, farmacologia, feitiçaria e adivinhação. Antropólogos culturais explicam algo fascinante quando analisam o desenvolvimento tecnológico humano. A chamada Revolução Tecnológica, do período que a arqueologia denomina Idade do Bronze, aconteceu de forma tão abrupta, entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo, que não pode ser explicada apenas por evolução natural gradual do conhecimento humano. Sociedades que por milênios usavam ferramentas de pedra subitamente começaram a fundir metais complexos, construir cidades fortificadas, desenvolver sistemas de escrita sofisticados, praticar cirurgias, criar instrumentos musicais elaborados e mapear estrelas com precisão impressionante. Era como se alguém tivesse entregado um manual completo de civilização avançada a uma humanidade que não estava preparada espiritualmente, moralmente ou psicologicamente para lidar com ele. E aqui está o paralelo assustador com nossos dias. Conhecimento sem sabedoria, tecnologia sem ética, poder sem responsabilidade. Hoje temos capacidade de editar genes humanos, criar inteligência artificial que supera a cognição humana, desenvolver armas que podem destruir o planeta inteiro, manipular consciências através de redes sociais. Mas será que temos maturidade espiritual para lidar com tudo isso? Estamos exatamente como nos dias de Noé, avançados tecnologicamente, mas regredidos espiritualmente. Gênesis capítulo 6, versículo 5, traz uma declaração devastadora sobre aquela época. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A palavra hebraica para maldade, ra, significa não apenas ações ruins, mas perversão completa do que é bom. Continuamente, kol yom, literalmente todo o dia. Indica que não havia mais momentos de bondade, reflexão ou arrependimento. E desígnio do coração, Yetzer Makshevot Libo, refere-se à própria imaginação, aos pensamentos e motivações mais íntimas. A humanidade havia chegado a um ponto onde até a capacidade de imaginar o bem havia sido corrompida. Para aquela época, isso era revolucionário entendermos porque as pessoas viviam em uma sociedade onde a violência, perversão sexual, idolatria e práticas ocultas haviam se tornado completamente normalizadas.
Arqueólogos descobriram evidências perturbadoras em sítios do período pré-diluviano, restos de sacrifícios humanos em massa, especialmente de crianças. Construções megalíticas que desafiam explicação com tecnologia da época. Artefatos que sugerem conhecimento astronômico e matemático avançado. Práticas ritualísticas envolvendo sangue e sexo. E sinais de violência generalizada em ossos humanos encontrados. A própria terra, segundo Gênesis 6, versículo 11, estava corrompida e cheia de violência. A palavra hebraica shachat, traduzida como corrompida, indica decomposição, como algo apodrecendo de dentro para fora, perdendo sua forma e propósito original. E então, chegamos à frase mais crucial de toda a narrativa, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Vamos desempacotar cada palavra aqui, porque elas contêm o segredo que estamos buscando. Achou graça, matzachem em hebraico. Significa que Noé encontrou favor imerecido, não por suas obras, mas por sua postura de coração. Justo, tzadik, designa alguém que vive em alinhamento correto com Deus e com a ordem divina. Mas aqui está a palavra que muda tudo. Perfeito. Tamim. A palavra hebraica tamim é absolutamente crucial para entendermos o que estava acontecendo. Especialistas em linguística hebraica revelam algo fascinante. Tamim significa íntegro, completo, sem mancha, sem defeito. Mas no contexto levítico dos sacrifícios, tamim era o termo técnico usado especificamente para indicar animais geneticamente puros, sem qualquer defeito físico ou mistura de espécies. Quando Deus ordenava um cordeiro tamim para sacrifício, ele estava exigindo pureza genética completa. Agora releia. Noé era perfeito em suas gerações. A palavra gerações, toledot em hebraico, literalmente significa genealogia, linhagem, descendência genética. Aqui está o que poucos percebem. Noé não era apenas moralmente justo, ele era geneticamente íntegro. Enquanto toda a terra havia se corrompido através da mistura entre os vigilantes e humanos, enquanto os Nefilim e seus descendentes haviam poluído o pool genético da humanidade, Noé preservava a linhagem pura da criação original de Adão. Ele era, possivelmente, o último homem na Terra cuja genética não havia sido corrompida pela mistura proibida. E isso não é especulação fantasiosa. É exatamente o que o texto hebraico indica quando lido com atenção linguística e contexto cultural. Imagine por um momento o que isso significa teologicamente e profeticamente. Geólogos confirmam que houve evidências de um cataclismo hídrico massivo em múltiplas regiões do planeta no período entre 5.000 e 3.000 anos antes de Cristo. Camadas sedimentares globais mostram depósitos simultâneos de lodo e detritos marinhos. Fósseis marinhos são encontrados em topos de montanhas. Formações rochosas indicam erosão hídrica em escala continental. Civilizações antigas ao redor do mundo têm um reset cultural aproximadamente no mesmo período. Mas o dilúvio não foi apenas destruição física de uma civilização corrupta, foi uma purificação genética necessária para preservar a humanidade original criada à imagem de Deus. Deus não estava sendo cruel ou arbitrário. Ele estava impedindo que sua criação original fosse completamente apagada por uma corrupção irreversível que estava se espalhando como câncer genético por toda a espécie humana. Se a mistura continuasse, não haveria mais humanos puros através dos quais o Messias prometido poderia nascer. O dilúvio foi um reinício cósmico, uma restauração cirúrgica da ordem divina, uma intervenção necessária para garantir que o plano de redenção, através de um Salvador humano, pudesse se cumprir.
Por isso, Noé teve que ser preservado. Através dele viria Sem. Através de Sem viria Abraão. Através de Abraão viria Davi. Através de Davi viria Jesus Cristo, o segundo Adão, geneticamente humano e puro. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas arqueológicas e de engenharia confirmam que Noé recebeu instruções detalhadas e precisas, não apenas sobre como construir uma arca, mas sobre como preservar a criação divina através de um cataclismo planetário sem precedentes. As dimensões específicas registradas em Gênesis capítulo 6 são notáveis. A arca devia medir 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Um côvado, amá em hebraico, era a medida do antebraço, do cotovelo até a ponta do dedo médio, aproximadamente 45 a 50 centímetros, dependendo da estatura média da época. Convertendo para medidas atuais, usando o côvado padrão de 45,7 centímetros, isso equivale a aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Para termos perspectiva, isso é metade do comprimento de um porta-aviões moderno, maior que um campo de futebol oficial. O volume interno seria de aproximadamente 43 mil metros cúbicos, equivalente a 450 vagões de trem de carga. Engenheiros navais modernos, incluindo estudos da Universidade de Leicester e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, analisaram essas proporções e ficaram impressionados. A relação de 6:1 entre comprimento e largura e de 10:1 entre comprimento e altura são absolutamente ideais para a estabilidade em águas turbulentas. Não era um barco projetado para navegar ou manobrar. Era uma estrutura projetada especificamente para flutuar e resistir, mesmo nas condições mais extremas. Noé não construiu um navio. Ele construiu um cofre flutuante, uma cápsula de preservação. A palavra hebraica usada não é oniá, que significa navio, mas tevá, que significa caixa ou cofre, a mesma palavra usada para a cestinha onde Moisés foi colocado no rio Nilo. Isso muda completamente nossa compreensão. Deus não pediu a Noé que navegasse para algum lugar. Pediu que construísse uma estrutura que protegesse a vida enquanto a terra era completamente renovada. As instruções incluíam detalhes de engenharia sofisticados, 3 andares para distribuir peso e abrigar diferentes categorias de animais, uma janela, tsohar em hebraico, que pode significar tanto abertura para a luz quanto um dispositivo que emite luz, a uma distância de um côvado do topo para ventilação, e uma porta lateral para entrada e saída. A arca devia ser coberta com piche por dentro e por fora. A palavra hebraica é kofer, que vem da mesma raiz de kippur, expiação. Linguisticamente, o mesmo material que tornava a arca impermeável tem seu nome derivado do conceito de cobertura expiatória. O que preservou Noé fisicamente é símbolo do que nos preserva espiritualmente, a cobertura protetora de Deus. Mas aqui vem o plot twist histórico que a maioria das pessoas desconhece completamente. Por séculos, os céticos pensavam que o dilúvio era apenas uma lenda hebraica isolada, até que descobertas arqueológicas revelaram que praticamente toda civilização antiga possui sua própria versão independente desse mesmo evento catastrófico. Em 1853, arqueólogos britânicos descobriram nas ruínas de Nínive, antiga capital da Assíria, milhares de tábuas cuneiformes da biblioteca do rei Assurbanipal. Entre elas estava a Epopeia de Gilgamesh, texto mesopotâmico datado de aproximadamente 2100 a.C., que contém a história de Utnapishtim. Segundo essa narrativa suméria, os deuses decidiram destruir a humanidade com um dilúvio.
Mas o Deus Ea avisou Utnapishtim em segredo. As instruções são impressionantemente semelhantes às de Gênesis. Construir um grande barco, cobri-lo com betume, trazer animais de cada espécie, levar sua família. O dilúvio durou 7 dias. O barco pousou em uma montanha. Utnapishtim soltou pássaros para testar se as águas haviam baixado. A semelhança não é coincidência, é memória cultural preservada de um evento real que antecedeu ambas as civilizações. Os maias do México e Guatemala falavam de 4 destruições anteriores da humanidade, sendo a terceira por água, quando choveu resina do céu e a terra foi inundada. Os hindus descrevem em detalhes a história de Manu, que foi avisado pelo deus Vishnu, em forma de peixe, sobre um dilúvio iminente. Manu construiu um grande navio, salvou as 7 sábios e sementes de todas as plantas. O Satapatha Brahmana, texto védico de 3.000 anos, preserva essa narrativa. Os gregos tinham Deucalião e Pirra, que sobreviveram a um dilúvio enviado por Zeus, construindo uma arca e repovoara a terra. Os chineses têm Nuwa, que sobreviveu a um grande dilúvio e reconstruiu a humanidade. Mitologia galesa menciona Duifan e Duifash, escapando de um dilúvio em um navio sem velas. Lendas polinésias, aborígenes australianas, africanas, nórdicas, mais de 200 culturas separadas geograficamente preservam memória de um dilúvio catastrófico global. A questão não é se essas culturas copiaram umas das outras. A questão é por que todas elas se lembram do mesmo evento. A resposta mais lógica é que todas descendem de sobreviventes de um cataclismo real que foi tão impactante que ficou gravado na memória coletiva da humanidade. E a versão mais antiga, mais detalhada e mais coerente com evidências físicas é a registrada em Gênesis. Agora vamos ao segredo profético que Noé compreendeu e que se aplica diretamente aos nossos dias. Quando Deus anuncia o dilúvio, ele dá um prazo específico. O meu espírito não agirá para sempre no homem. Contudo, os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, versículo 3. Esse é um dos versículos mais debatidos da Bíblia. Alguns interpretam como redução do tempo de vida humano, mas especialistas em profecia bíblica explicam que o contexto indica um prazo de 120 anos entre o anúncio divino e a manifestação do juízo. Durante todo esse tempo, Noé pregou justiça. 2 Pedro 2, versículo 5, o chama de pregador da justiça, enquanto construía a arca sob olhares de zombaria. Imagine a cena. Por 120 anos, Noé martela madeira, prega tábuas, aplica betume, constrói uma estrutura monumental em terra seca, enquanto prega que um dilúvio está vindo. Para aquela sociedade, aquilo era insanidade completa. Conforme historiadores documentam, baseados no texto de Gênesis 2, versículo 6, não há registro bíblico claro de chuva antes do dilúvio. A terra era regada por vapor que subia do solo e orvalho. As pessoas nunca haviam visto água cair do céu em grande quantidade. Noé estava falando de algo que elas nem conseguiam conceber. Conceitos como dilúvio global e águas cobrindo montanhas eram abstratos demais. E mesmo assim, ele perseverou durante mais de um século de construção, mantendo fé absoluta em uma palavra profética de Deus contra toda evidência presente. E aqui está uma das chaves mais profundas, o número 120. Na numerologia bíblica, números carregam significado profético. 120 é 3 vezes 40. 40 é o número da provação, transformação e transição. 40 dias de dilúvio. 40 anos de Israel no deserto, 40 dias de Moisés no monte, 40 dias de Jesus no deserto sendo tentado, 40 dias entre ressurreição e ascensão, 120, 3 ciclos completos de 40, representa um período completo de oportunidade divina
para arrependimento, antes que a mudança de era se manifeste de forma irreversível. Agora, conecte isso com as palavras proféticas de Jesus, em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus não estava fazendo uma comparação casual. Ele estava revelando um padrão profético específico que se repetiria. O que exatamente estava acontecendo nos dias de Noé que se repetiria antes do fim desta era? Vamos listar sistematicamente. Corrupção moral generalizada, onde o mal se torna norma e o bem se torna exceção. Avanço tecnológico e conhecimento sem correspondente sabedoria espiritual ou ética. Mistura proibida entre o que deveria permanecer separado. No caso deles, anjos com humanos, no nosso caso. Humano com máquina, manipulação genética, transhumanismo. Violência desenfreada, onde a vida Perde humana. valor. Materialismo extremo, onde as pessoas vivem apenas para prazeres físicos. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Zombaria sistemática da fé e dos que alertam sobre juízo vindouro. Normalização do oculto, feitiçaria e práticas demoníacas. Apagamento das fronteiras entre sagrado e profano. E mais perturbador ainda, manipulação da própria essência humana através de alteração genética. Hoje sabemos que cientistas já editam genes humanos embrionários, usando tecnologia CRISPR-Cas9. Em 2018, o cientista chinês He Jiankui anunciou o nascimento de bebês geneticamente modificados. Laboratórios criam híbridos entre espécies, quimeras com DNA humano e animal. Desenvolve-se inteligência artificial que começa a transcender limites de cognição humana. O Fórum Econômico Mundial fala abertamente sobre a quarta revolução industrial e o advento do transhumanismo, a fusão planejada entre humano e máquina através de implantes neurais, biotecnologia e aprimoramento genético. Visionários tecnológicos como Ray Kurzweil preveem a singularidade onde humanos e inteligência artificial se fundirão. Não é exatamente o que acontecia quando os vigilantes trouxeram conhecimento proibido e criaram seres híbridos que não eram mais completamente humanos? O padrão se repete porque a história é cíclica e a natureza humana, quando desconectada de Deus e seduzida pelo conhecimento que promete divindade, sereis como Deus, a mesma tentação do Éden, sempre trilha os mesmos caminhos autodestrutivos. Estamos literalmente recriando as condições dos dias de Noé. Conhecimento avançado, tecnologia incrível, capacidade de alterar a própria criação, mas vazio espiritual profundo, relativismo moral completo e zombaria da fé bíblica. A revelação climática que Noé compreendeu e que precisamos compreender urgentemente hoje é esta: Deus não intervém arbitrariamente. Ele intervém quando a corrupção atinge um ponto onde a preservação da humanidade criada à sua imagem está em risco existencial. O dilúvio não foi castigo caprichoso. Foi cirurgia necessária para remover um câncer que estava matando toda a criação. E Noé entendeu isso. Ele viu o padrão, reconheceu os sinais, ouviu o alerta divino e agiu em obediência radical, mesmo quando absolutamente sozinho na sua convicção. Especialistas em profecia bíblica também explicam algo crucial. O fim dos tempos bíblico não significa necessariamente o fim literal do planeta físico ou extinção da humanidade. Significa o fim de uma era, o fim de um sistema, o fim de um ciclo da humanidade como a conhecemos.
Assim como o dilúvio não terminou com a terra, mas encerrou a era pré-diluviana e iniciou a era pós-diluviana, os eventos proféticos do Apocalipse não necessariamente destroem o planeta, mas encerram a era da Igreja e iniciam o reino milenar de Cristo. São transições entre eras, mudanças de dispensação, renovações cósmicas. O dilúvio foi tanto evento literal quanto símbolo profundo. Literalmente, água cobriu toda a terra, destruiu toda a vida terrestre, exceto o que estava na arca. Redesenhou topografia continental. Simbolicamente, representa purificação completa, morte do velho e nascimento do novo, batismo planetário. 2 Pedro 3, versículos 5 a 7, faz essa conexão. O mundo antigo foi destruído por água. O mundo presente está reservado para fogo. Água no dilúvio, fogo no fim dos tempos. Mas ambos servem ao mesmo propósito divino: eliminar corrupção, preservar remanescente fiel, estabelecer nova ordem baseada em justiça. Arqueólogos ficaram absolutamente impressionados quando expedições modernas ao Monte Ararat começaram a descobrir evidências potenciais da arca. O Ararat, montanha vulcânica extinta localizada na Turquia Oriental, próxima à fronteira armênia, tem pico a 5.137 metros de altitude. Gênesis 8, versículo 4 registra: repousou a arca sobre os montes de Ararat no 7º mês, no dia 17 do mês. Note, montes, plural. O texto não diz o Monte Ararat, mas montes de Ararat, indicando uma cordilheira ou região montanhosa, conhecida por esse nome. Múltiplas expedições desde o século XIX relataram anomalias estruturais em altitudes glaciais. Fotografias aéreas de 1949 mostraram uma formação que parecia estrutura de madeira emergindo do gelo. Expedições turcas oficiais em 1985 encontraram formações rochosas com formato e dimensões surpreendentemente similares às especificações bíblicas. Análises químicas de amostras revelaram presença de madeira petrificada de espécies que não crescem naturalmente naquela altitude. Metais ferrosos foram detectados em padrões que sugerem pregos ou reforços estruturais. Embora nenhuma descoberta seja conclusiva, gelo e erosão de 4.000 anos teriam degradado qualquer estrutura de madeira. O acúmulo de evidências circunstanciais é intrigante e mantém a possibilidade de que restos físicos da arca ainda existam preservados em gelo permanente. Mas aqui está algo que poucos consideram. Mesmo que a arca física nunca seja encontrada, a universalidade da narrativa do dilúvio em culturas separadas, as evidências geológicas de cataclismo hídrico global, os padrões de distribuição pós-diluviana de povos e línguas e o cumprimento profético contínuo da promessa de Deus a Noé já constituem validação suficiente da historicidade do evento. Vamos agora à dimensão mais profunda e pessoal dessa narrativa, o que a arca representa espiritualmente para cada um de nós hoje. A arca não era apenas estrutura física, era símbolo vivo da provisão divina em meio ao juízo, refúgio seguro quando tudo desmorona, lugar de separação santa do mundo corrupto. Hebreus 11, versículo 7 diz que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de eventos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Note as camadas aqui. Noé foi divinamente instruído. Ele recebeu revelação sobrenatural sobre eventos futuros, eventos que ainda não se viam. Ele creu no invisível, no nunca experimentado. Sendo temente a Deus, sua motivação era reverência, não medo egoísta. Aparelhou uma arca. Ele agiu, trabalhou, construiu sua fé em madeira tangível. Para a salvação de sua casa, sua fé salvou não apenas ele, mas toda a sua família, pela qual condenou o mundo.
Sua obediência foi testemunho que expôs a incredulidade dos outros. Herdeiro da justiça que vem da fé, foi declarado justo não por obras, mas por confiar em Deus. A arca simboliza a mente elevada, o coração protegido, a consciência desperta que se recusa a ser arrastada pela correnteza da massa. Representa a decisão de separação santa, não isolamento orgulhoso, mas diferenciação necessária. Quando todos à sua volta zombam, quando a cultura toda vai em direção oposta, quando até pessoas próximas questionam sua sanidade, a arca é sua convicção inabalável de que Deus disse e você obedecerá independentemente de consequências sociais. E aqui está um detalhe que arrepia. Gênesis 7, versículo 16, registra que depois de Noé, sua família e os animais entrarem na arca, e o Senhor fechou a porta após ele. Noé não fechou a porta. Deus fechou. Isso significa que havia um momento preciso, determinado divinamente, onde a porta de oportunidade se fecharia. Durante 120 anos, ela esteve aberta. Qualquer pessoa poderia ter acreditado e entrado. Mas chegou o momento onde Deus mesmo selou a arca. Depois disso, ninguém mais podia entrar, e ninguém dentro podia sair. A segurança era absoluta, mas também irreversível. Imagine o que aconteceu nos 7 dias seguintes. Gênesis 7, versículo 4, diz que Deus avisou Noé que em 7 dias começaria a chover. Durante esses 7 dias, Noé e sua família estavam trancados dentro da arca, enquanto lá fora a vida continuava normalmente. As pessoas comiam, bebiam, casavam, trabalhavam, zombavam. Talvez alguns tenham batido na porta da arca pedindo para entrar, curiosos ou zombeteiros. Mas a porta estava selada por Deus. E então, no 7º dia, exatamente como Deus havia dito, as comportas dos céus se abriram e as fontes do grande abismo se romperam. A descrição em Gênesis 7, versículos 11 e 12, é tecnicamente precisa e aterrorizante. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Geólogos explicam que fontes do grande abismo indica atividade tectônica massiva, terremotos, vulcões submarinos, fissuras no leito oceânico liberando águas subterrâneas sob pressão. Comportas dos céus sugere colapso do dossel de vapor que muitos cientistas criacionistas acreditam envolver a Terra pré-diluviana, criando efeito estufa que permitia clima tropical global e protegia de radiação cósmica, explicando as longas vidas pré-diluvianas. O dilúvio não foi simplesmente catástrofe cósmica sincronizada. Pressão geológica de baixo, colapso atmosférico de cima, convergindo simultaneamente. As águas prevaleceram e cresceram tanto que cobriram todos os montes altos debaixo do céu. 15 côvados, aproximadamente 7 metros, acima das montanhas mais altas, segundo Gênesis 7, versículo 20. Durante 150 dias, as águas aumentaram. Depois começaram a baixar gradualmente. A arca flutuou por mais de um ano inteiro antes que a terra estivesse seca o suficiente para saírem. Noé entrou quando tinha 600 anos no 2º mês. Saiu quando tinha 601 anos no 2º mês. Um ano completo de espera dentro da arca. Imagine a experiência psicológica e espiritual de Noé durante esse ano. Primeiro, os 7 dias de espera silenciosa dentro da arca selada, enquanto o mundo lá fora continuava em negação. Então, o início do dilúvio, sons de chuva torrencial, trovões, tremores de terra, gritos de pessoas que finalmente perceberam que Noé estava certo, mas era tarde demais. Durante semanas, talvez meses, ouvir pessoas batendo na arca, implorando para entrar, enquanto as águas subiam inexoravelmente. A culpa de sobrevivente que deve ter atormentado Noé e sua família.
O silêncio pesado quando finalmente não se ouviam mais vozes humanas lá fora, apenas água. Os meses de balanço constante, cuidando de animais, mantendo rotina em espaço confinado, sem saber quando acabaria, vivendo puramente por fé na palavra de Deus. E aqui está uma verdade psicológica profunda que conecta diretamente com nossa experiência contemporânea. A arca era simultaneamente lugar de salvação e de confinamento. Salvação porque era o único lugar seguro quando tudo desmoronava. Confinamento, porque Noé não podia sair, não podia ver o que estava acontecendo, não controlava a situação. Ele tinha que confiar completamente, radicalmente, absolutamente em Deus. Sem plano B, sem rota de fuga, sem controle, apenas fé. Isso é exatamente o que significa verdadeiramente entregar-se a Deus em tempos apocalípticos. Não é teoria teológica confortável discutida em ambiente seguro. É depositar literalmente sua vida e de todos que você ama em uma palavra de Deus, que contradiz toda a evidência visível, toda a opinião social, toda a lógica humana. É construir durante décadas algo que parece loucura. É entrar em um lugar de separação radical. É confiar quando não há plano alternativo. Agora vamos ao momento mais simbólico e profético de toda a narrativa. Quando Noé finalmente sai da arca e oferece sacrifício. Gênesis 8, versículo 20 diz: Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Este é o primeiro altar mencionado na Bíblia após o dilúvio. Noé acabara de sobreviver ao maior cataclismo da história humana. Acabara de herdar a terra inteira vazia, tinha todo o trabalho pela frente para recomeçar civilização do zero. E a primeira coisa que faz, antes de construir casa, antes de plantar cultivos, antes de estabelecer segurança para a família, é adorar a Deus através de sacrifício. A palavra hebraica para holocausto, olá, significa o que sobe, porque a fumaça do sacrifício completamente queimado subia a Deus. Era oferenda de total consagração, onde nada era retido para uso humano. Noé está dizendo através desse ato: tudo que sou, tudo que tenho, tudo que sobreviveu, tudo que existe agora, pertence a Ti, Senhor. Minha vida não é minha, é presente Teu, que devolvo em adoração. E então vem um dos versículos mais comoventes e proféticos da Bíblia. Gênesis 8, versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus aspira, literalmente cheira, o aroma do sacrifício de Noé, e faz uma promessa unilateral, uma aliança incondicional. Note a honestidade divina, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Deus não está dizendo que o dilúvio resolveu o problema do pecado humano. A natureza humana continua caída, mas ele promete que nunca mais destruirá a terra com água por causa disso. Gênesis 9, versículos 12 a 17, registra o sinal dessa aliança, o arco-íris. Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas. Porei nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei da minha aliança. Físicos explicam que arco-íris é refração da luz solar através de gotas d'água, dispersando luz branca em espectro de cores. Mas espiritualmente representa a promessa visual de que, embora chova, embora hajam tempestades, provações, juízos temporais, nunca mais haverá dilúvio global destruidor. Mas aqui está o que a maioria perde. 2 Pedro 3, versículos 7 e 10, revelam que, embora não haja mais dilúvio de água, está reservado fogo para a purificação final.
Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O paralelo profético é assombroso. Nos dias de Noé, destruição por água precedida por advertência de 120 anos que foi ignorada. Nos últimos dias, destruição por fogo precedida por 2000 anos de pregação do Evangelho que está sendo amplamente ignorada. Nos dias de Noé, corrupção moral e genética através de mistura proibida entre anjos e humanos. Nos últimos dias, corrupção moral e genética através de manipulação biotecnológica e transhumanismo. Nos dias de Noé, violência generalizada e desvalorização da vida humana. Nos últimos dias, aborto em massa, guerras constantes, tráfico humano, violência urbana normalizada. Nos dias de Noé, conhecimento avançado sem sabedoria espiritual. Nos últimos dias, tecnologia incrível com vazio existencial profundo. Mas há também paralelos de esperança. Nos dias de Noé, Deus preservou um remanescente fiel através da arca. Nos últimos dias, Deus preservará um remanescente fiel através de Cristo. Nos dias de Noé, quem entrou na arca foi salvo do juízo. Nos últimos dias, quem está em Cristo será salvo da ira vindoura. Nos dias de Noé, Deus fechou a porta no momento exato. Nos últimos dias, há um momento exato onde a porta da graça se fechará e o tempo de oportunidade terminará. E aqui está o segredo mais profundo que Noé compreendeu e que precisamos desesperadamente internalizar hoje. Ele não sabia a data exata do dilúvio quando começou a construir. Ele recebeu revelação sobre o evento e o prazo geral de 120 anos, mas viveu décadas sem saber precisamente quando. Sua obediência não dependia de cronologia exata. Dependia de confiança inabalável na palavra de Deus. Ele vivia em estado permanente de prontidão, fidelidade contínua, esperança ativa. Da mesma forma, Jesus disse em Mateus 24, versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não devemos viver obcecados com cálculos proféticos tentando marcar datas. Todos que tentaram falharam vergonhosamente. Devemos viver como Noé, conscientes do padrão profético, alertas aos sinais dos tempos, obedientes às instruções divinas, construindo nossa arca espiritual dia após dia, prontos para o momento que só o Pai conhece. A arca espiritual que construímos hoje não é de madeira e betume. É construída com oração constante, estudo profundo da palavra, santidade prática, comunhão genuína com o corpo de Cristo, testemunho corajoso em meio à zombaria, fé que age mesmo quando não vê. Cada dia de obediência é uma tábua pregada. Cada decisão de santidade é betume aplicado. Cada não ao mundo é uma divisória interna construída. Cada sim a Deus é um andar estabelecido. E assim como Noé precisou discernir entre animais limpos e imundos que entrariam na arca, nós precisamos discernir espiritualmente o que permitimos entrar em nossa mente, coração, casa, vida. Nem tudo pode entrar na arca. Algumas coisas precisam ser deixadas para fora para perecer no dilúvio. Relacionamentos tóxicos que nos afastam de Deus. Entretenimentos que corrompem nossa consciência. Ambições que nos prendem ao sistema mundano. Filosofias que contradizem verdade bíblica. Tudo isso precisa ficar do lado de fora quando a porta se fecha. Noé também nos ensina sobre liderança espiritual da família. Ele não apenas salvou a si mesmo, salvou sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. 8 pessoas no total. 1 Pedro 3, versículo 20, faz conexão poderosa.
Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. 8 é número bíblico de novo começo, ressurreição, regeneração. 7 representa a completude do velho. 8 inicia o novo ciclo. A responsabilidade de Noé como pai e líder espiritual era construir a arca grande o suficiente para sua família inteira e depois persuadi-los a entrar. Imagine a conversa à mesa do jantar durante décadas. Filhos, o dilúvio está vindo. Sei que ninguém mais acredita. Sei que seus amigos zombam. Sei que parece loucura. Mas vocês precisam confiar em mim. E, mais importante, confiar em Deus, que me falou. Durante anos, talvez seus filhos duvidaram. Mas, eventualmente, a consistência da fé de Noé, a coerência de sua vida, o testemunho de sua obediência radical, os convenceu. Quando a porta se abriu para entrar, todos os 8 escolheram confiar e entrar. Isso é chamado aos pais hoje, construir arca espiritual grande o suficiente para toda a família. Viver fé tão autêntica que filhos eventualmente confiam. Ser farol profético em meio às trevas geracionais. Não é garantia de salvação automática dos filhos. Cada pessoa precisa fazer escolha pessoal, mas é responsabilidade de liderar espiritualmente, modelar fé genuína, construir legado de obediência que transcende gerações. Vamos agora a uma das revelações mais fascinantes que liga Noé diretamente aos últimos dias e ao Messias. A questão da genética pura. Já exploramos como Noé era tamim, geneticamente íntegro em suas gerações. Mas vamos mais fundo. Porque isso era absolutamente crucial. Porque através de Noé viria a linhagem messiânica que culminaria em Jesus Cristo, que precisava ser completamente humano, filho de Adão, para poder ser substituto legal da humanidade na cruz. Se a linhagem de Noé tivesse sido corrompida pela mistura com os Nefilim, Jesus não poderia ter nascido como segundo Adão. Satanás sabia disso. A estratégia dos vigilantes não foi apenas rebelião aleatória. Foi tentativa calculada de corromper geneticamente toda a humanidade para impossibilitar o cumprimento da promessa de Gênesis 3, versículo 15, onde Deus promete que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Se não houvesse humanos geneticamente puros, não poderia haver semente pura da mulher. O dilúvio foi intervenção necessária para preservar a linhagem messiânica. Esse é o segredo oculto em Gênesis 6, que a maioria nunca percebe. Por trás da narrativa de juízo, a narrativa de redenção sendo protegida. Satanás tentou destruir a possibilidade de um salvador humano. Deus respondeu preservando um homem justo e geneticamente íntegro, através do qual o plano de salvação continuaria intacto. E aqui está a conexão profunda. Apocalipse 12 descreve dragão vermelho tentando devorar o filho da mulher assim que nasce. Essa batalha espiritual que vemos em Apocalipse é a mesma que estava acontecendo em Gênesis 6. Satanás sempre tentou destruir a linhagem messiânica. Tentou através de corrupção genética no dilúvio. Tentou através do faraó, matando bebês hebreus quando Moisés nasceu. Tentou através de Herodes, matando crianças em Belém quando Jesus nasceu. A guerra espiritual não é aleatória, é estratégica, focada em impedir o plano redentor de Deus. E hoje vemos ressurgimento das mesmas manipulação forças. Genética humana, criação de híbridos, fusão de humano com inteligência artificial, redefinição do que significa ser humano. Não é coincidência que no momento histórico onde nos aproximamos do retorno de Cristo, vemos ressurgir as mesmas práticas que existiam nos dias de Noé. O padrão se repete, a história é cíclica. Os mesmos espíritos demoníacos que operavam através dos vigilantes operam hoje
através de cientistas, tecnólogos e visionários transhumanistas que, sem perceber, estão cumprindo a agenda satânica antiga de corromper a criação divina e redefinir a humanidade fora dos parâmetros estabelecidos por Deus. Mas assim como Deus preservou Noé, ele preservará seu remanescente nos últimos dias. Assim como houve arca literal para Noé, há arca espiritual para nós. E essa arca é Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, versículos 1 e 2, fazem conexão linda entre dilúvio e batismo. Nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Embora Paulo fale do Êxodo, o princípio é o mesmo do dilúvio. Passar através das águas é símbolo de morte e ressurreição, fim do velho e início do novo. Noé entrou na arca como o último homem do mundo velho. Saiu da arca como o primeiro homem do mundo novo. Seu nome, Noach, em hebraico, significa descanso ou conforto. Gênesis 5, versículo 29, registra as palavras proféticas de seu pai Lameque quando o nomeou. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, provenientes da terra que o Senhor amaldiçoou. Nome profético. Noé traria descanso da maldição. Prefigurava aquele que viria através de sua linhagem, que traria descanso definitivo. Jesus, que disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Mateus 11, versículo 28. Cada detalhe da narrativa de Noé aponta tipologicamente para Cristo e para a igreja. A arca tinha uma porta. Jesus disse, eu sou a porta, em João 10, versículo 9. A arca tinha uma janela para a luz entrar. Jesus é luz do mundo. A arca tinha 3 andares, Pai, Filho e Espírito Santo. A arca salvou 8 pessoas através das águas. Batismo nos salva, não pela remoção de sujeira da carne, mas pela resposta de boa consciência para com Deus. Segundo 1 Pedro 3, versículo 21. 8 é ressurreição. Jesus ressuscitou no 8º dia, primeiro dia da nova semana. Mas voltemos ao aspecto que mais intriga e que conecta diretamente com o nosso tema. Noé sabia o segredo do fim dos tempos. Que segredo era esse exatamente? Era a compreensão profunda de padrões divinos, ciclos proféticos, sinais de juízo iminente e, mais importante, como se posicionar para sobreviver espiritualmente à transição entre eras. Vamos sistematizar o que Noé entendeu. Primeiro, Noé compreendeu que há limite para a paciência divina. Deus é longânimo, mas não eternamente tolerante com corrupção desenfreada. Há momento onde misericórdia cede lugar à justiça. Há ponto sem retorno, onde a sociedade está tão corrompida que só juízo pode trazer renovação. Romanos 1, versículos 24 a 28, descreve progressão. Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou a sentimento depravado. 3 estágios de entrega judicial, onde Deus remove sua influência restritiva e permite que sociedade colha consequências plenas de sua rebelião. Noé viveu nesse 3º estágio e reconheceu sinais. Segundo, Noé compreendeu que juízo divino é sempre precedido por advertência profética. Deus nunca age arbitrariamente. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Noé foi profeta pregador de justiça durante 120 anos. Sua construção da arca era sermão visual diário. Sua vida era advertência encarnada. Da mesma forma, hoje, Deus está levantando vozes proféticas, alertando sobre juízos vindouros. Tragédia não é ausência de aviso, mas recusa em ouvir aviso. Terceiro, Noé compreendeu que obediência radical a Deus requer separação radical do mundo.
Não dá para construir a arca e simultaneamente participar plenamente do sistema corrupto. Houve custo. Noé foi ridicularizado, foi marginalizado socialmente, provavelmente perdeu amigos, negócios, reputação. Mas ele escolheu obedecer a Deus em vez de ser aceito pelos homens. 2 Coríntios 6, versículos 17 e 18. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Quarto, Noé compreendeu que fé genuína sempre se manifesta em ação concreta. Tiago 2, versículo 26. A fé sem obras é morta. Noé não apenas acreditou que dilúvio viria. Ele não apenas concordou intelectualmente com revelação divina, ele investiu décadas de trabalho físico baseado nessa revelação. Fé verdadeira é sempre fé que age, que se compromete, que paga preço. Quinto, Noé compreendeu a importância de perseverança a longo prazo. Não foi sprint de poucas semanas, foi maratona de mais de um século. Manter fé durante tanto tempo, sob zombaria constante, sem ver cumprimento imediato da promessa, requer caráter forjado em comunhão profunda com Deus. Hebreus 10, versículos 35 a 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sexto, Noé compreendeu que salvação é sempre individual e familiar ao mesmo tempo. Deus chamou Noé individualmente. Achei graça aos olhos do Senhor, mas provisão era para a família inteira. Entra na arca, tu e toda a tua casa. Salvação pessoal tem implicações corporativas. Nossa fé impacta aqueles ao nosso redor, especialmente família. Josué 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sétimo, Noé compreendeu que juízo divino é seletivo e preciso. Não é caótico ou indiscriminado. Deus sabia exatamente quem estava dentro da arca e quem estava fora. Águas destruíram todos fora, mas não tocaram ninguém dentro. Malaquias 3, versículo 18. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus sempre distingue, sempre conhece quem é seu. Oitavo, Noé compreendeu que o propósito do juízo divino não é apenas destruição, mas renovação. O mundo pós-diluviano era literalmente novo. Terra lavada, atmosfera purificada, humanidade reiniciada. Apocalipse 21, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Cada juízo divino na história serve propósito redentor maior. Eliminar corrupto para estabelecer puro, destruir velho para criar novo. Terminar era decadente para inaugurar era gloriosa. Agora, conectando tudo isso com nossa realidade contemporânea e com urgência profética dos últimos dias, estamos vivendo exatamente o mesmo padrão. Os sinais que Jesus listou em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 estão se cumprindo com aceleração impressionante. Guerras e rumores de guerras, conflitos no Oriente Médio, tensões entre superpotências nucleares, guerras civis, terrorismo global, fomes e terremotos em vários lugares, crises alimentares, desastres naturais aumentando em frequência e intensidade. Perseguição de cristãos, mais mártires cristãos no século XX e XXI do que em todos os séculos anteriores combinados. Falsos cristos e falsos profetas, explosão de movimentos heréticos, sincretismo religioso, engano massivo. Evangelho pregado a todas as nações. Pela primeira vez na história, tecnologia permite alcançar literalmente cada grupo étnico do planeta. Apostasia, abandono da fé bíblica em escala massiva, igrejas abraçando relativismo moral. E mais específico ainda, como nos dias de Noé, corrupção moral,
onde sociedades legalizam pecado e criminalizam santidade. Avanço tecnológico possibilitando controle totalitário, vigilância digital, moedas digitais centralizadas, identidade digital, crédito social, manipulação genética reabrindo porta para a corrupção da criação, transhumanismo prometendo transcender limitações humanas, exatamente o que serpente prometeu no Éden, sereis como Deus. Ocultismo mainstream, yoga, meditação oriental, astrologia, necromancia disfarçada de comunicação com mortos, através de médiuns, tudo normalizado e até celebrado. Mas aqui está a palavra de esperança, a mensagem que precisa ressoar alto e claro. Assim como Deus preservou Noé, Ele preservará você. Assim como houve arca de salvação literal, há arca espiritual. Jesus Cristo, nosso refúgio eterno. Provérbios 18, versículo 10, declara: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Não importa quão apocalípticos os tempos fiquem, não importa quão violentamente o dilúvio moral e espiritual deste mundo nos cercate, se estivermos em Cristo, estamos seguros. A mensagem final de Noé para nós hoje é esta: construa sua arca. Construa enquanto Construa mesmo que todos zombem. Construa grande o suficiente para sua família. Construa com obediência meticulosa as instruções divinas. E quando construir, entre. Não fique do lado de fora contemplando sua obra. Entre na arca. Permaneça em Cristo. Habite em sua presença. Viva em santidade. Separe-se do mundo sem se isolar das pessoas que Deus quer alcançar através de você. E saiba isto: há uma porta. Hoje ela está aberta. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é dia de salvação. Hoje a graça está disponível. Hoje você pode entrar. Mas há um momento, conhecido apenas por Deus Pai, onde a porta se fechará. Depois disso, será tarde demais. Mateus 25, versículos 10 a 12, conta a parábola das virgens. Enquanto foram comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. O segredo do fim dos tempos que Noé guardava não era data específica ou cronologia detalhada. Era compreensão de padrões divinos, discernimento de sinais proféticos, sabedoria para posicionar-se corretamente e, acima de tudo, fé inabalável na palavra de Deus, mesmo quando toda a evidência visível contradiz. Noé olhava para céu azul e claro e via dilúvio vindo porque Deus havia dito. Nós olhamos para mundo aparentemente estável e vemos colapso iminente porque profecia bíblica revela. Não somos pessimistas. Somos realistas iluminados pela revelação. Mas nossa esperança não está em escapar do juízo. Nossa esperança está em conhecer aquele que é juiz justo, aquele que também é Salvador misericordioso. Jesus Cristo é simultaneamente Noé e arca. Ele é profeta que nos adverte e refúgio onde nos protegemos. Ele é aquele que estava tamim, completamente íntegro, o único homem sem pecado que já viveu, geneticamente puro descendente de Adão, mas espiritualmente puro filho de Deus. Por isso, ele pode ser mediador entre Deus e homens. Por isso, ele pode salvar completamente os que por ele se chegam a Deus. Então hoje, agora, enquanto lê estas palavras, faça a escolha que Noé fez. Escolha crer em Deus, mesmo quando ninguém mais crê. Escolha obedecer, mesmo quando todos zombam. Escolha a separação santa, mesmo custando aceitação social. Escolha construir a arca espiritual de vida dedicada a Deus, mesmo que leve décadas. Escolha entrar em Cristo e permanecer nele, custe o que custar. Porque o dilúvio está vindo, não de água, mas de fogo.
não para destruir planeta fisicamente, mas para purificar terra de toda maldade e estabelecer reino eterno de justiça, onde Cristo reinará. E quando aquele dia chegar, e ele chegará tão certamente como chegou nos dias de Noé, você quer estar dentro da arca ou do lado de fora? Quer estar em Cristo ou separado dele? Quer ter construído sobre rocha ou sobre areia? As escolhas que fazemos hoje determinam onde estaremos naquele dia. Que possamos, como Noé, ser encontrados justos em nossa geração. Que possamos ser aqueles que ouvem voz de Deus em meio ao barulho ensurdecedor deste mundo. Que possamos ter coragem de construir quando todos dizem que estamos loucos. Que possamos ter fé que persevera até o fim. Que possamos ser pais e mães espirituais que salvam não apenas a si mesmos, mas suas casas inteiras. Que possamos ser pregadores de justiça através de nossas vidas, mesmo que ninguém responda ao chamado. Porque no final, não importa quantos entraram ou quantos rejeitaram. Importa que fomos fiéis à palavra que recebemos. E quando sairmos desta arca, seja através de morte ou através de arrebatamento, para novo céu e nova terra, nossa primeira atitude, como a de Noé, deve ser erguer altar de adoração ao Deus que nos salvou, não porque éramos dignos, mas porque Ele é misericordioso. Não porque merecíamos, mas porque Ele nos amou com amor eterno. Não pelas nossas obras, mas pela sua graça imerecida. Em nome de Jesus Cristo, o verdadeiro Noé, que nos guia através das águas turbulentas deste mundo caído, em nome daquele que é nossa única arca de salvação, em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, declaramos: há esperança, há futuro, há promessa de recomeço para todos que escolhem entrar pela porta estreita enquanto ela ainda está aberta. A mensagem final que ressoa através dos milênios, desde aquele momento em que Noé pisou em terra seca e inalou o primeiro ar do mundo renovado, é esta: Deus sempre preserva um remanescente. Sempre. Romanos 11, versículos 4 e 5. Que lhe disse a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Nos dias de Elias, 7.000. Nos dias de Noé, 8 pessoas. Nos dias finais, um número que ninguém pode contar, de toda tribo, língua, povo e nação, conforme Apocalipse 7, versículo 9 descreve. Você pode ser parte desse remanescente. Não porque é especial por mérito próprio, mas porque escolheu responder ao chamado divino. Não porque é melhor que outros, mas porque reconheceu sua necessidade desesperada de Salvador. Não porque alcançou perfeição, mas porque encontrou aquele que é perfeito e se tornou sua justiça. 1 Coríntios 1, versículo 30. Dele vos vem que estais em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Noé sabia que o fim de uma era é simultaneamente o começo de outra. Morte e ressurreição. Sepultamento e novo nascimento. Dilúvio e terra seca. Cruz e túmulo vazio. Este mundo presente e mundo vindouro. A transição é dolorosa, apocalíptica mesmo, mas necessária. Apocalipse 21, versículos 3 e 4, pinta o quadro do que nos aguarda após a purificação final. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Este é o verdadeiro segredo do fim dos tempos. Não é sobre destruição final, mas sobre restauração definitiva. Não é sobre o fim de tudo, mas sobre o fim de tudo que é ruim, corrupto, doloroso, injusto.
É sobre Deus finalmente habitando plenamente com sua criação redimida. É sobre a serpente sendo esmagada de uma vez por todas. É sobre lágrimas sendo enxugadas. É sobre morte sendo engolida na vitória. É sobre pecado sendo eliminado. É sobre justiça reinando eternamente. Noé viveu para ver o arco-íris, promessa visual de Deus de que nunca mais destruiria a terra com água. Nós vivemos sob promessa ainda maior registrada em 2 Pedro 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Não apenas visitação temporária de justiça, não apenas manifestações esporádicas de retidão, mas dimensão eterna, onde justiça habita permanentemente, onde o próprio ar que respiramos é saturado de santidade, onde cada pensamento é puro, cada ação é reta, cada relacionamento é perfeito. E enquanto aguardamos esse dia glorioso, enquanto construímos nossas arcas espirituais neste mundo presente, enquanto nadamos contra a corrente de cultura decadente, enquanto permanecemos fiéis em geração perversa e corrupta, temos esta certeza absoluta registrada em Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O mesmo Deus que falou com Noé, que o guiou através do dilúvio, que o preservou durante o ano inteiro flutuando em águas de juízo, que o trouxe em segurança para a terra seca, que estabeleceu aliança eterna com ele. Esse mesmo Deus fiel e imutável está trabalhando em você agora. Ele começou obra de salvação em sua vida. Ele continuará essa obra através de provações, tribulações, perseguições, tentações. E ele completará essa obra no dia glorioso, quando Cristo voltar e formos transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, conforme 1 Coríntios 15, versículo 52, descreve. Este corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Este corpo mortal se revestirá de imortalidade. E então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A vida de Noé nos ensina que fé verdadeira sempre enfrenta oposição massiva, mas nunca desiste. Que obediência radical sempre parece loucura para o mundo, mas é sabedoria diante de Deus. Que preparação profética pode levar muito mais tempo do que imaginamos, mas sempre vale a pena. Que salvação é sempre pela graça através da fé, não por obras, mas fé genuína sempre produz obras correspondentes. Que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele, mesmo quando águas de tribulação cobrem montanhas mais altas da nossa experiência. Então hoje, agora, neste momento profético da história humana, onde todos os sinais convergem apontando para a iminência do retorno de Cristo, onde padrões dos dias de Noé se repetem com precisão assustadora, onde tecnologia possibilita tanto o cumprimento de profecias antigas quanto o ressurgimento de práticas antediluvianas, faça esta oração comigo. Pai celestial, Deus eterno que falaste com Noé e preservaste a humanidade através do dilúvio, falo contigo agora em nome de Jesus Cristo, arca de salvação. Reconheço que vivo em dias semelhantes aos de Noé. Vejo corrupção moral ao meu redor. Vejo o mundo caminhando rapidamente para juízo. Vejo sinais proféticos se cumprindo diante dos meus olhos, e escolho, como Noé, crer na tua palavra, mesmo quando contradiz toda a evidência visível. Escolho obedecer-te mesmo quando todos zombam. Escolho construir minha vida sobre fundamento da tua verdade imutável. Senhor Jesus, tu és minha arca, tu és meu refúgio, tu és minha torre forte. Entro em ti hoje e escolho permanecer em ti todos os dias da minha vida. Cobre-me com teu sangue como betume que torna a arca impermeável. Sela-me com teu Espírito Santo. Fecha a porta da tua proteção sobre mim, para que nem águas de tribulação, nem fogos de provação possam me destruir.
Usa-me como Noé, como pregador de justiça nesta geração. Dá-me coragem para testemunhar mesmo sob zombaria. Dá-me perseverança para continuar fiel, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Dá-me sabedoria para discernir os tempos e as estações proféticas. E, Pai, assim como Noé salvou sua casa, oro por minha família. Por meus filhos, meus pais, meus irmãos, minha esposa, meu marido, meus amigos, que minha fé autêntica os influencie, que minha obediência radical os inspire, que minha vida seja sermão visual que os conduza a Ti. Constrói a arca grande o suficiente para todos eles entrarem. E quando a porta se fechar, que todos que amo estejam dentro, seguros em Ti. Obrigado porque, assim como preservaste Noé, preservarás teu remanescente fiel nos últimos dias. Obrigado porque o fim desta era não é meu fim, mas meu começo glorioso na eternidade contigo. Obrigado porque toda a tribulação presente está produzindo glória eterna que excede todo entendimento. Obrigado porque em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Venho a Ti, não porque sou digno, mas porque Tu és misericordioso. Não porque mereço, mas porque Jesus pagou minha dívida na cruz. Não pelas minhas obras, mas pela Tua graça. Assim como Noé achou graça aos Teus olhos, não por mérito próprio, mas por Tua escolha soberana, eu também me apoio unicamente na Tua graça imerecida. Salva-me, Senhor, preserva-me, guia-me, usa-me. E quando este mundo passar, e novos céus e nova terra forem estabelecidos, que eu esteja lá. Não porque fui perfeito, mas porque conheci e confiei no único que é perfeito, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, luz do mundo, esperança da humanidade, Rei dos reis e Senhor dos senhores, oro e declaro: há esperança, há futuro, há vida eterna para todos que creem. O dilúvio pode vir, mas a arca está pronta, a porta ainda está aberta, o convite permanece válido. E aquele que vem a ti, tu de maneira nenhuma o lançarás fora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Esta é a mensagem eterna que ecoa desde os dias de Noé até hoje, passando através de todos os profetas, culminando em Jesus Cristo e chegando até nós. Deus salva, Deus preserva, Deus renova, Deus recomeça. Deus nunca desiste da humanidade que criou a sua imagem. E embora juízo seja real, embora consequências do pecado sejam severas, embora transições entre eras sejam apocalípticas, há sempre arca de salvação para todos que escolhem entrar pela fé. Noé não apenas sobreviveu ao fim de um mundo, ele se tornou pai de mundo novo. Você não está apenas tentando sobreviver aos últimos dias, você está sendo preparado para reinar com Cristo no mundo vindouro. Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O sofrimento presente é preparação para a glória futura. A tribulação temporária está produzindo peso eterno de glória. A construção da arca em meio à zombaria está nos qualificando para responsabilidades no reino eterno. Então não desanime, não desista, não pare de construir sua arca espiritual. Não pare de pregar justiça, mesmo que ninguém ouça. Não pare de viver santamente, mesmo que todos vivam impuramente. Não pare de crer, mesmo que evidências visíveis contradigam. Porque assim como choveu exatamente como Deus disse nos dias de Noé, Jesus voltará exatamente como prometeu. Assim como a arca salvou exatamente como Deus planejou, Cristo nos salvará exatamente como Ele garantiu. Assim como Noé pisou em terra seca após o dilúvio, nós habitaremos novos céus e nova terra após purificação final. Esta é a verdadeira sabedoria dos últimos dias, o segredo que Noé guardava e que agora foi revelado plenamente em Cristo. O fim não é o fim, é sempre recomeço. Morte não é final, é portal para ressurreição.
Dilúvio não é destruição total, é limpeza para renovação completa, e aquele que crê, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê jamais morrerá eternamente. Que o Deus de Noé, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda graça que nos chamou para a sua eterna glória em Cristo, Ele mesmo nos aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça, conforme 1 Pedro 5, versículo 10. A Ele seja o domínio eternamente. Que sua palavra profética ilumine nosso caminho nestes dias sombrios. Que seu Espírito nos guie em toda a verdade. Que Cristo Jesus seja glorificado em nossa fidelidade, assim como o Pai foi glorificado na fidelidade de Noé. E que quando o último suspiro desta era for exalado e o primeiro suspiro da eternidade for inalado, possamos estar entre aqueles que ouviram, creram, obedeceram e foram salvos. Não por mérito próprio, mas pela graça incomparável do Deus que, desde o princípio, sempre teve um plano de salvação para todos que invocassem seu nome. Para sempre e eternamente, toda a glória, toda a honra, todo o louvor pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim foi nos dias de Noé. Assim é hoje. Assim será pelos séculos dos séculos, quando habitarmos para sempre na presença daquele que nos amou e se entregou por nós. Amém.